Boa tarde, amada e amado do Senhor, passando para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Jeremias, capítulo 26, vamos ler o capítulo todo, do verso 1 até o 24, amém? Glória a Deus, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao nosso redor, venha falar conosco, venha ministrar o que nós te pedimos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: no princípio do reinado Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor dizendo. Então esta profecia veio uns 22 anos antes do cativeiro babilônico, e podemos perceber, né, que todo o sofrimento que o povo passou em Babilônia, né, que o sofrimento que Judá passou poderia ter sido evitado se o povo tivesse ouvido as palavras do profeta naquela época. Aí no verso 2 diz assim: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesse, não esqueçam nenhuma palavra. Amém? Podemos perceber que o Senhor falava com um povo que ia até o templo para adorá-lo, mas na verdade não o adoravam, apenas assistiam os cultos de uma forma religiosa, né? Mas não abandonavam a vida pecaminosa, era como se a maioria ali, né, se reunisse em culto, mas não conhecesse ao Senhor. Eles faziam um culto ali, mas não conhecia verdadeiramente o Deus que eles estavam cultuando. Nos dias de hoje não é diferente, né? Nós podemos ver que muitas pessoas vão até a casa do Senhor, mas não tem mudança de vida, eles não querem transformação de vida, eles não querem verdadeiramente servir ao Senhor e abrir mão das coisas do mundo, querem conciliar as coisas do mundo com as coisas do Senhor. No verso 3 diz assim: bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhe por causa da maldade das suas ações. O Senhor esperava que eles ouvissem a correção. Muitos deles, até mesmo os líderes religiosos de Judá, se arrependessem das suas más obras, né? Mas o quão difícil é para os homens reconhecerem os seus erros. Muitas das vezes esses homens sabem os seus erros e sabem porque estão passando pela prova, né? Pela luta, mas o orgulho às vezes é muito maior e eles preferem não se arrependerem, preferem fugir, né? Pagar o preço do que poder do que perder o status que eles têm diante dos homens. Preferem passar pela punição de Deus do que desapontar aqueles homens. E é muito triste isso, né? É muito triste vermos que também no dia de hoje acontece igual ali. Aqueles homens tinham que abrir mão até do status, do domínio que eles tinham, e então reconhecer que eles estavam conduzindo erradamente aquele povo, e o povo também estava errado, aleluia, mas eles não queriam, muitas das vezes era pelo orgulho, né? É preferível perceber que estão errados e continuar no erro. E o Senhor estava chamando eles para uma correção. No verso 4 e 5 diz assim: diz-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouviste as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio madrugando e enviando, mas não ouvistes, né? Então Deus chamava o povo para ouvir a sua lei. A lei dada a Moisés. Hoje a lei se cumpriu em Cristo Jesus, mas o princípio é o mesmo. O princípio é temer a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia é a palavra de Deus que edifica as nossas vidas. A Bíblia é que nos guia, que nos norteia. Até hoje, né? E até a vinda de Jesus é a Bíblia que vai nos conduzir. Quando Deus fala das palavras dos meus servos e profetas, que eu enviei, né? Eu envio, isto é,
o povo não teria ali desculpa alguma, pois Deus sempre insistia em enviar os seus profetas, né? Então o Senhor sempre insistia em falar com o povo, em avisar o povo. Hoje uma pergunta de Deus para mim e para a tua vida: você tem ouvido o que Deus tem falado? Você tem dado ouvido ao que o Senhor diz, né? Aleluia, glória a Deus. No verso 6: então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra, né? E verso 7, e ouviram os sacerdotes e os profetas e todo o povo a Jeremias anunciando essas palavras na casa do Senhor. Então, né, como eu disse, Jeremias falava para um povo que frequentava a casa do Senhor. Na época de Juízes, né, no tabernáculo de Moisés, era localizado em Siló. E Deus permitiu os filisteus destruírem aquele lugar por causa do pecado do povo de Israel naqueles dias. Aqui, ó. Então farei da casa que esta casa seja como Siló, e farei dessa cidade uma maldição para todas as nações. Foi quando o Senhor permitiu que os filisteus destruíssem aquele lugar, né? No verso 7 ali, né, que diz: e ouviram os sacerdotes e os profetas e todo o povo a Jeremias anunciando essas palavras na casa do Senhor. Imagino, né, ali Jeremias, ele teve que confiar verdadeiramente em Deus e enfrentar os sacerdotes, os profetas e todo o povo, pois Jeremias profetizava, né, ali algo que não agradava aquele povo. Ele estava profetizando a destruição do templo, o templo em que ele estava, né? Aquele próprio templo ali seria destruído. E ainda mais que os sacerdotes e profetas ali presentes profetizavam as bênçãos, profetizavam engano, enquanto Deus pedia conserto, o povo ali, os sacerdotes profetizavam as bênçãos, e o que o Senhor estava pedindo para que eles fizessem um conserto. Então Jeremias, ele é um exemplo para mim e para a tua vida, que quando o Senhor nos ordena fazer algo, devemos acatar de imediato, não devemos temer os homens, mas devemos agradar a Deus, que o Senhor venha ter misericórdia da tua e da minha vida, das vezes em que não acatamos de imediato o que o Senhor diz, mas nós devemos ser corajosos, fortes, obedientes, né? E eu fazer aquilo que o Senhor quer, enviar a palavra do Senhor para todos aqueles, né, seja ímpio, seja não ímpio, alertar aquele que está no pecado para corrigir, porque o Senhor diz, né, na palavra dele, que ele não se agrada daquele que não o teme. Glória a Deus. No verso 8, 9, 10 e 11, amém? E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado, que disseste a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás. Então aqui, né, ali eles se iraram em ouvir o que o Senhor tinha mandado, eles não queriam um conserto, eles preferiam matar o profeta do que ouvir o que Deus estava mandando. Porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa, e esta cidade será assolada de sorte que fique sem moradores. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Olha só, dentro da casa do Senhor, juntou o povo contra Jeremias. E muitas das vezes as coisas que vai contra o profeta de Deus é dentro da casa do Senhor. Naquela época já existia isso, né? O povo combatendo os profetas de Deus, o povo ali indo contra a palavra do Senhor dentro da casa do Senhor. Isto é, já não existia temor nenhum. E nós vemos isso no mundo de hoje também, e até pior do que antigamente, aleluia. Aí no verso 11 diz assim: falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouviste com os vossos ouvidos. Né? Então podemos ver aqui que os homens de coração duro, né, queriam a morte de Jeremias a todo
custo. Glória a Deus. Verso 12 diz assim: E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: O Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, que arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Aleluia. Jeremias afirmou no verso 12 que ele estava ali por ordem do Senhor, a mandato do Senhor. No verso 13, Jeremias faz o apelo para que o povo se arrependesse, pois só assim o Senhor também iria se arrepender do mal que falou que faria contra eles. Hoje o Senhor te chama, o Senhor nos chama para um arrependimento, para o qual não venha sobre nós um mal que ele já tem preparado, a ira que ele tem para derramar, aleluia. Então o Senhor chama todos os dias o teu povo para um arrependimento. Aqui o Senhor está falando hoje para um povo que se chama ele pelo nome, que chama Deus pelo nome, mas pelo pecado, pelo engano, acabou se afastando do Senhor. O Senhor quer que tenha arrependimento. O Senhor hoje usa a minha vida para dizer para você, ele falou comigo, ele fez um apelo para nós, que nós venhamos nos arrepender verdadeiramente, né, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E como Jeremias também, aquele que tem o teu chamado para a gente não fugir, né, a luta, para que a gente não fuja, não retroceda, que a gente venha a ser boca de Deus, afirmando o que o Senhor quer que nós falamos, né, e pedindo ali a correção daquilo que não agrada ao Senhor. E no verso 14 que diz assim: Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos, fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Então aqui, né, Jeremias, na verdade, ao dizer eu estou em vossas mãos, ele queria dizer eu confio em Deus. Ele me enviou até vocês e ele me livrará. Jeremias, quando falou, quanto a mim, eu entrego a vocês, porque eu vim fazer a vontade do meu Pai. Aleluia. Que nós possamos ser ousados e fazer a vontade do nosso Pai poderoso e santo. Ele nos envia, ele nos capacita e ele nos sustenta, ele nos confirma e ele nos livra. Amém? Glória a Deus. Verso 15 que diz assim: Sabei, porém, com certeza que se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós e sobre as cidades e sobre os seus habitantes, porque na verdade o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas estas palavras, né? Então, aqui Jeremias deixa bem claro que se eles matassem, teriam que prestar conta com Deus, pois Deus que tinha enviado, quando Deus envia, é ele que se responsabiliza. E no verso 16 diz assim: Então disseram os príncipes e todos os povos aos sacerdotes e aos profetas: Este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor, nosso Deus, nos falou. Então, aqui os príncipes sabiam, né, que era Deus quem tinha enviado Jeremias, mas não obedeceram a Deus. Em se arrepender dos seus pecados, né, e mudarem de vida. Que triste, né? Como o engano do pecado tirou o temor de Deus do coração desses homens. Como é triste como o engano do pecado tira o temor do homem. Hoje em dia podemos perceber que o que mais tira o temor do homem é as bênçãos que o Senhor dá, a prosperidade que o homem alcança, né? Quando o homem começa a idolatrar o dinheiro, a prosperidade financeira, e ele pede o temor de Deus. Que a gente não venha perder o temor de Deus, mas que a gente venha ser obediente ao Senhor todos os dias da nossa vida. Verso 17, 18 e 19 diz assim: Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: Este homem não é réu de morte, porque em nome do nosso Senhor, nosso Deus, nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciões da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo:
Miqueias, Marastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará montões de pedras, e o monte desta casa como os altos dos bosques. Aleluia, né? Então, mataram-no porventura Ezequias, o rei de Judá, e toda Judá? Ele fazendo uma pergunta aqui, né? Antes não temeu este homem e não implorou ao favor do Senhor? E o Senhor se arrependeu do mal que falara contra eles, e nós não fazemos um grande mal contra a nossa alma? Então aqui, né, no verso 17, 18 e 19, esses anciãos, então, agora, questionava a profecia dada aos outros profetas, dizendo que já tinha se passado 100 anos e não havia se cumprido. Em partes, entendiam que deveriam sim, né, orar a Deus como no reinado de Ezequias, né? Esses anciãos ali perceberam a precariedade espiritual do povo. Então, ele estava dizendo que quando o povo orava e pedia misericórdia, o Senhor realmente não lançava a mão sobre o povo. E no verso 20, 21, 22 e 23, amém? Que diz assim: também houve um outro profeta em nome do Senhor, Urias, filho de Samaias, de Kiriate Jearim. Ele profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E ouvindo o rei Joaquim, a todos os seus valentes e todos os príncipes, as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isto, Urias temeu e fugiu para o Egito. Mas o rei Joaquim enviou uns homens a Elnatã, filho de Aquibor, ao Egito. Eles tiraram a Urias do rei e o trouxeram ao rei Joaquim, que feriu a espada e lançou o seu cadáver nas sepulturas dos filhos do seu povo. Aleluia, né? Então aqui fala do profeta Urias, que também profetizou contra a cidade de Jerusalém. Urias procurou um refúgio no Egito quando o rei ali, né, procurou matá-lo, né? Quando o rei daquela época procurou matá-lo. Então, né, o rei Joaquim, então ele foi procurar refúgio no Egito, mas olha o erro, o homem procurar refúgio num lugar que não deve. Ele procurou se refugiar no Egito, um lugar de morte, né? Foi um grande erro, porque na verdade nós devemos procurar a proteção no refúgio do Altíssimo, né? Na sombra do Onipotente, assim como Jeremias estava fazendo. Jeremias estava confiando verdadeiramente em Deus, e Urias ali, ele procurou se refugiar no Egito, se esconder no Egito, né? É um perigo. E Joaquim enviou homens para trazer esse profeta do Egito, e o próprio rei ali, Joaquim, matou a espada. Mas, né, esse rei também malvado, da mesma forma que ele fez ao profeta, foi feito com ele. Aqui em Jeremias 22, verso 22, 19, podemos ver que a mesma forma que ele agiu com o profeta do Senhor, foi feito com ele. Aleluia! No verso 19, em sepultura de jumento, sepultarão, arrastarão e lançarão para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Então, né, verso 18, porquanto assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, não lamentarão por ele, dizendo, ai, irmão meu, ou ai, minha irmã, nem lamentarão por ele, dizendo, ai, Senhor, ou ai, majestoso. Em sepultura de jumento, o sepultarão, e arrastarão e lançarão para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Então, da mesma forma que ele tratou o profeta do Senhor, ele foi tratado. Da mesma forma que ele fez para o profeta do Senhor, ele também foi ali, foi feito com ele. No verso 24, a mão de Aicão, filho de Safã, foi com Jeremias, para que não entregasse nas mãos do povo,
para ser morto. Então aqui Deus levantou Ahicão para proteger Jeremias. Ahicão foi um dos homens que encontrou ali, né, o cilindro original do Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Em 2 Reis, capítulo 22, 12, se confirma essa passagem, amém? Que diz assim: e o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e Ahicão, filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaias, e a Safã, ao escrivão, e as saias, o servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim e pelo povo, e por toda Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Então, Ahicão ali, ele tinha conhecimento daquilo que o Senhor falava com o povo, ele tinha conhecimento ali, né, do cilindro original do Pentateuco, ele tinha conhecimento da ira do Senhor. Então, Ahicão foi o único ali que realmente temeu e ele então protegeu a Jeremias. O Senhor sempre vai levantar alguém para nos proteger. O Senhor sempre vai levantar alguém para nos resguardar, seja os anjos dele, seja algo que ninguém veja, mas o poder do Senhor vai estar sobre aquele que busca a sua presença. O que o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida, assim como Jeremias não temeu e ele colocou a confiança dele no Senhor, mas não deixou de alertar o povo, né, para que o povo se arrependesse. É o que o Senhor fala para mim e para a tua vida. Devemos anunciar, sim, o arrependimento dos pecados, um conserto. Enquanto o povo pede bênção, o Senhor está pedindo conserto. Enquanto não houver o conserto, não tem como as bênçãos do Senhor chegar até os seus. Aleluia! E se não houver conserto, ao invés da bênção, o povo de Deus ele vai ter o que? A ira do Senhor. Não venhamos fazer como esses homens, esses sacerdotes, aquele povo que ia até a presença do Senhor para o cultuar, mas na verdade não cultuava o Senhor. Estavam ali apenas de uma forma religiosa. Eles não queriam mudanças de vida. E o Senhor pede que haja mudança, que haja conserto, que haja arrependimento e que vamos buscar na palavra do Senhor, a palavra de vida eterna, a palavra que edifica vidas. O temor do Senhor tem que estar em nosso coração, que, né, ali o engano do pecado não venha tirar o temor do Senhor dos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Além da promessa de vida eterna, o Senhor tem coisas maravilhosas para nos dar, mas é necessário primeiro haver um conserto, que nós venhamos estar ligados no trono de Deus verdadeiramente, para que Ele possa nos abençoar em todas as áreas das nossas vidas. Se tiver algo que o Senhor está pedindo para você fazer, faça, assim como Jeremias fez. Se tem algo que precisa ser ali, né, consertado, que você precisa abrir mão, abra mão. O Senhor está te chamando para um conserto, porque o mal que Ele planeja contra aquele que é desobediente, ele pode mudar, ele pode converter em bênção, ele pode nos agraciar quando nos arrependemos verdadeiramente. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra que o Senhor me deu para o dia de hoje, nos deu para o dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, obrigada pela tua palavra, Senhor. Abençoa esse meu irmão, essa minha irmã, que eles venham ter uma tarde abençoada na tua presença, Senhor. Que aquilo que não estava fluindo venha fluir, que eles venham fazer um concerto contigo, que eles venham ouvir a tua palavra, Senhor. Que eles venham ser ousados como Jeremias, Senhor. Que eles não venham ter medo, Senhor, porque a tua palavra é a palavra que vem e sacode e traz a mudanças de vida, Senhor, que transforma. Senhor Jesus, a tua palavra é a palavra que edifica as vidas, Senhor. Nós cremos, Senhor, no poder da tua palavra, a
santa palavra que o Senhor nos deixou, a instrução, um manual para a nossa vida. Senhor Deus, acreditamos naquilo que Jesus fez na cruz por nós. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Que o nosso culto a ti não seja da boca para fora, mas venha a ser em temor, meu Pai. Que venha a ser em temor, meu Pai querido e santo, que nós venhamos temer e procurar ter mudança de vida nas nossas vidas, Senhor. Que venha surtir efeito a tua palavra, meu Pai poderoso e santo. Aleluia, né? Assim como o rei Josias ali, ele temeu quando ele viu, ele leu as palavras do Senhor, quando ele leu os livros do Pentateuco, quando ele então pediu ali, né, para Aicão e os outros anciãos ali subirem para falar com o Senhor, para perguntar para o Senhor se já tinha chegado o pecado do povo num estágio que não havia mais como o Senhor retroceder. Ele temeu, ele rasgou as suas vestes e ele temeu. Se você tem ouvido a palavra do Senhor e tem temido a palavra do Senhor, é porque ela está surtindo efeito na tua vida, é porque você não está morto espiritualmente. Mas se você lê a palavra do Senhor e não a teme mais, é porque você está morrendo espiritualmente. Corra para a presença do Senhor. Corra para a presença do Senhor poderoso e santo e peça o temor de Deus no teu coração, para que você não venha perder a tua salvação. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.